Considere que se representa a molécula de O2, dioxigênio, utilizando a notação de Lewis. Quantos pares de eletrões de valência não ligantes devem ser representados em cada um dos átomos de oxigênio? Vamos começar por resolver esta questão apresentando a configuração eletrónica do oxigênio no estado fundamental. O oxigênio tem número atómico 8, por isso existem aqui 8 eletrões na sua configuração eletrónica. Está no estado fundamental porque estes eletrões foram dispostos, obedecendo ao princípio de energia mínima, ao princípio da exclusão de Pauli e à regra de Undt. Ao princípio de energia mínima, porque, por exemplo, a orbital 1s foi preenchida primeiro que a orbital 2s, porque a orbital 1s é menos energética que a orbital 2s, e os eletrões dispõem-se por ordem crescente de energia das orbitais. Aqui, no nível 2, surge também um facto interessante, é que, muito embora estas orbitais tenham todas o número quântico principal igual, note-se que a orbital 2s é menos energética que as orbitais 2p. Somente acontece isto em átomos polieletrónicos. Por exemplo, no átomo de hidrogênio não há qualquer diferenciação entre os níveis das orbitais 2s ou 2p. Por outro lado, foi respeitado o princípio da exclusão de Pauli. Não há nenhuma orbital com mais do que 2 eletrões. E por outro lado ainda, foi respeitada a regra de Undt, porque só se procede ao emparelhamento, neste caso nas orbitais p, quando todas elas já tiverem um eletrão. Ora, nós temos aqui, por exemplo, 2 eletrões na px e podemos ter 2 eletrões na py. Bastaria colocar este eletrão da pz na py, mas isso não foi feito. Porquê? Porque primeiro distribuiu-se um eletrão por cada uma das orbitais. E depois é que se procedeu ao emparelhamento das orbitais deste subnível. Atenção. Vamos representar outro átomo de oxigênio, também no estado fundamental. E o que é que vai acontecer quando eles formarem uma molécula? Quando formarem uma molécula, vão interatuar de tal maneira que os eletrões da camada de valência se vão organizar à volta dos núcleos dos dois átomos, de modo a fazerem uma ligação, de modo a fazerem, sim, uma ligação covalente dupla. Por que é que eles vão ter necessidade de fazer uma ligação covalente dupla? Ora, sabe-se que quando os átomos participam em ligações químicas, tendem a adquirir uma configuração eletrónica de camada de valência igual à do gás raro que os antecede, ou do gás raro, aliás, mais próximo deles na tabela periódica. Ou seja, tendem a ficar com 8 eletrões no último nível, no caso de terem eletrões suficientes. Caso contrário, também é um sinónimo de estabilidade ficarem com 2 eletrões no último nível, que é o caso do gás raro hélio. Vamos então representar os dois núcleos do átomo de oxigênio e vamos dar unicamente realce aos eletrões da camada de valência. Porquê? Porque os eletrões mais interiores, sendo menos energéticos, têm muita dificuldade em participar nas ligações químicas, nas reações químicas, aliás. Portanto, somente os eletrões de valência participam nas reações químicas. Vamos então representar os eletrões de valência de um dos átomos e os eletrões de valência dos outros átomos, respeitando a notação de Lewis. Portanto, só os eletrões da camada de valência. Temos aqui 2, 4, 6, 2, 4, 6 e 2, 4, 6, 2, 4, 6. O que é que vai acontecer? Estes pares aqui vão ser partilhados por ambos os núcleos, ou seja, nós podemos, quando contarmos os eletrões de valência, podemos contar todos os eletrões que estiverem aqui. Aliás, é assim que eles conseguem fazer um octeto. Repare, 2, 4, 6, 8. E o mesmo para o átomo da direita. 2, 4, 6, 8.
Estabelece-se aqui, portanto, uma ligação covalente dupla. Cada par de eletrões estabelece uma ligação, que nós podemos representar de outra maneira, simbolizando cada traço um par de eletrões. Está aqui realçado os que são ligantes e os que não são ligantes. Os que são ligantes são aqueles que efetivamente estabelecem ligação química. Os não ligantes são os que pertencem à camada de valência, mas não estão diretamente relacionados com a ligação entre os núcleos. Portanto, estamos a ver que, em relação a quantos pares de eletrões de valência não ligantes devem ser representados, claro que deveriam ser representados, ou devem ser representados, pares, atenção, pares são 4. Mas, por cada átomo de oxigênio, repare, representados em cada um dos átomos de oxigênio. Em cada um dos átomos de oxigênio só são 2, portanto a opção correta é a opção B.